E aí galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai aprender como fazer a criação de um modelo no SAP Analytics Cloud. O modelo ele vai ser o responsável por se conectar com os seus dados, por exemplo, uma planilha Excel ou então um banco de dados relacional, por exemplo. Então dentro do modelo a gente vai fazer todo o mapeamento do dado. Então a gente vai elencar quais são as medidas e quais são as dimensões, a gente vai aprender um pouco mais sobre esse conceito daqui a pouquinho. E também vai fazer toda a categorização do dado. Então a gente vai falar, essa coluna é do campo do tipo data, por exemplo, ou criar uma dimensão geográfica. Então galera, eu tô aqui no SAP Analytics Cloud, na página inicial, e a gente vai começar fazendo a criação do nosso primeiro modelo nesse vídeo. O que é o modelo? O modelo é o primeiro passo que a gente vai dar para a criação das nossas histórias, onde a gente vai fazer toda a construção das visualizações do nosso dado. Então o modelo vai ser responsável por fazer todo o mapeamento do dado e montar a estrutura do dado para que ele seja consumido por uma história dentro do SAP Analytics Cloud. Para esse exemplo, a gente criou uma base no Excel que tem bases com dados de concessionárias, vendas de concessionárias, lembrando que é um dado fictício e vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, primeiramente, para a gente criar o nosso modelo, vamos clicar aqui nessa parte superior, vir no menu criar e vai ter a opção aqui do modelo. Então, vou clicar aqui e aí ele vai me trazer uma tela me perguntando onde eu quero buscar o dado para montar o modelo, Então, onde a gente vai se conectar para buscar o dado. Então, a gente tem algumas fontes que a gente pode buscar aqui dentro do SAP Analytics Cloud. Legal? Então, por exemplo, eu posso vir nessa parte aqui de fonte de dados e posso me conectar, por exemplo, a um RP da SAP, um universo do BO ou um banco de dados SQL, por exemplo. Também posso obter dados de alguns aplicativos. Então, se eu clicar aqui, eu posso, por exemplo, conectar num Concur, num Google Drive ou até mesmo fazer o consumo de alguns serviços OData. Legal? Mas para esse vídeo, como eu disse, a gente vai importar um arquivo Excel com essa base de concessionários. Então, vou clicar aqui em importar um arquivo. Legal? Ele vai me abrir essa tela, eu vou selecionar um arquivo aqui. Então, aqui dentro do meu diretório já tenho esse Excel, lembrando que ele vai estar na descrição desse vídeo para download. Vou selecionar. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um import desses dados que estão dentro desse Excel para dentro da SAP Analytics Cloud. Então, eu vou clicar aqui em importar. E o que ele está fazendo? Está trazendo esse arquivo agora para dentro da SAP Analytics Cloud. Se esse arquivo, por exemplo, não for usado dentro de 7 dias, ele vai ser deletado automaticamente. Então, ele fez o import aqui para mim. Eu vou clicar aqui no arquivo, na nossa base de funcionários que a gente acabou de importar. Feito isso, ele vai trazer aqui para mim toda a estrutura dessa base de concessionários. Como a gente pode observar, ele traz informações como, por exemplo, modelo, chassi, carroceria, traz dados, por exemplo, também de financiamento. Legal? Mas primeiramente vamos olhar aqui essa parte, por exemplo, de informações do modelo. Legal? Então aqui ele me traz algumas informações como, por exemplo, quantidade de linhas que veio no Excel, quantidade de colunas, quantidade de dimensões e de medidas que ele identificou automaticamente. Vamos entender o que são dimensões e medidas. Dimensões são valores qualitativos com caráter descritivo, como por exemplo nesse nosso modelo a carroceria, o modelo do veículo, o nome do cliente, legal? E já as medidas são valores quantitativos, ou seja, números, como por exemplo, quantidade de veículos, valor dos veículos, legal? A Dani fez uma analogia bem legal sobre esse tema no vídeo onde ela fala sobre o que é o SAP Analytics Cloud. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Voltando aqui para a criação do modelo, vamos dar um nome para o nosso modelo. Então eu vou vir aqui no nome, vou apagar o que ele preencheu e vou digitar BR Analytics underline modelo. Legal? Esse vai ser o nome do nosso modelo. E na descrição desse modelo eu vou digitar meu primeiro modelo.
Legal? Tem algumas outras informações que a gente pode alterar, como por exemplo a moeda padrão do modelo. Como aqui está em dólar, eu vou colocar BRL, que são reais. Legal? Então, podemos ver aqui toda a estrutura, né, do nosso Excel que a gente importou. E se você observar, do lado de cada coluna, ele vai ter um símbolo. Ou ele vai ser o formato de uma cruzinha ou uma caixinha, como vocês podem ver. A cruzinha significa que o SAP Analytics Cloud identificou que ele é uma dimensão. E a caixinha que ele é uma métrica. Legal? Então a gente vai, por exemplo, agora selecionar aqui uma das colunas, no qual ele falou que é uma dimensão, por exemplo, empresa. Então cliquei aqui, ele me traz algumas informações, falando que ela é uma dimensão, me traz as distribuições de dados, né? Então qual a maior ocorrência de valores dentro dessa dimensão. Mas se eu, por exemplo, pegar uma outra coluna, que ele também identificou como dimensão, no caso a quantidade. A quantidade ele falou que é uma dimensão, porém ela é uma métrica, eu quero fazer aqui a quantidade de veículos, eu quero fazer contas com isso. Então eu vou trocar, clicar no tipo, em vez de dimensão eu vou chamar de medida. Vou clicar em medida, tá bom? E ele vai fazer a conversão de dimensão para medida. A mesma coisa aconteceu com o valor unitário. Então eu vou clicar também em medida, vou trocar o tipo de dimensão para medida aqui do valor unitário. Legal? Então aqui a gente converteu duas medidas, o valor do desconto ele já identificou como uma medida. E também tem a quantidade da nota fiscal, que ele também identificou como uma dimensão, e a gente vai trocar para medida. Então, após essa alteração, vamos trabalhar um pouco com a questão das datas. Então, imagine que eu quero criar uma hierarquia de data para que no meu relatório eu consiga navegar em todos os níveis de uma data, por exemplo, ano, mês e dia. Então, como eu faço isso dentro dessa Analytics Cloud? Eu vou selecionar aqui a data da venda, que é a nossa data. Ele entendeu que é uma dimensão, mas eu vou selecionar aqui ela como do tipo data. E automaticamente o SAP Analytics Cloud vai transformar essa coluna do tipo data, vai criar uma dimensão de data onde a gente vai conseguir navegar por todos os níveis dessa data. Então ele me mostra aqui o formato que ele criou e na história a gente vai ser capaz de navegar por essa hierarquia de data que a gente criou, fazendo essa alteração. Aqui do lado a gente tem três colunas, ano, mês e dia. Como a gente já criou essa hierarquia do lado, a gente não precisa mais dessas três colunas, concorda? Então quando eu selecionei ela, me apareceu no cantinho duas caixinhas. Legal? Então na primeira, ali nessa parte de cima, o que ele vai me mostrar? Né? Ele vai me sugerir algumas transformações. Vou clicar aqui, que não é o que a gente quer fazer no momento. A gente vai clicar nos três pontinhos, excluir colunas. Então eu estou excluindo essas colunas do nosso modelo. Após fazer isso, se vocês observarem aqui do lado da coluna data da venda, a gente vai ter duas colunas, latitude e longitude, que são o quê? Dados geográficos. E para que a gente consiga plotar esse dado numa história, aqui dentro do nosso modelo a gente precisa criar uma coluna com dados geográficos. Para isso a gente vai na parte aqui em cima de transformações, por coordenadas. Ele vai me abrir essa tela, onde a gente tem o nome, colocar o nome da dimensão. Ele já identificou as coordenadas, então que é a coluna de latitude e longitude, e a gente tem que falar aqui quais são os identificadores. Então vou digitar aqui o nome, localização e quais são os identificadores. Então essa latitude e longitude diz respeito aos meus clientes, então eu vou selecionar aqui a coluna cliente. E qual é o ID da localização? Vai ser o ID da nossa tabela aqui. Legal? Uma vez feito isso, já coloquei aqui, vamos clicar em criar. E ele criou a nossa coluna chamada localização, concatenando a latitude e longitude. E isso vai permitir que a gente faça a plotagem desses dados numa história, por exemplo. Agora eu quero mostrar para vocês a questão do Data Quality. Então eu vou pegar uma coluna aqui do nosso modelo chamada categoria. Então aqui tem a categoria dos veículos, por exemplo, rodoviário, intermunicipal, urbano, micro e turismo. Legal? Então se a gente clicar aqui e olhar a distribuição desses dados, pode ver que tem a palavra rodoviários e rodoviários escrito errado. Então eu vou clicar nesse item que está escrito errado aqui na minha distribuição de dados.
ele vai me trazer para a ocorrência, onde está escrito rodoviários sem o A, por exemplo. Vou clicar aqui na parte de transformações, ele já vai me sugerir, baseado no que ele identificou, substituir rodoviário sem o A com o A. E automaticamente ele vai trocar todas as ocorrências para a palavra correta. Legal? Então ele já sugere algumas alterações. Vamos voltar aqui na distribuição dos dados. Se você reparar, vai ter um valor chamado A. Isso é uma inconsistência. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui nesse A, ele vai para a linha onde existe essa ocorrência. A gente pode fazer alguma transformação nesse valor, mas eu vou clicar nos 3 pontinhos e clicar em excluir linha com A. E automaticamente ele vai excluir as linhas que contém essa categoria. Assim, nós estamos deixando nosso modelo mais consistente. Mostrando um pouco mais aqui dessa parte do modelo, né, a gente tem aqui nessa parte de cima, parte de criar transformação, onde a gente pode concatenar, dividir, substituir colunas ou modificar e até mesmo criar outras colunas baseado em uma coluna específica. Legal? O que a gente pode fazer aqui também é, por exemplo, vou clicar aqui em empresa e vou trocar. Em vez de empresa, eu vou chamar essa coluna de concessionária. Então vou digitar concessionário, só apenas dando 2 cliques na coluna e automaticamente eu já troquei o nome dessa coluna. Então agora eu gostaria de mostrar para vocês como a gente faz a criação de hierarquias dentro do SAP Analytics Cloud. Nessa base a gente tem a questão da linha e categoria, que são uma hierarquia que a gente quer montar aqui para o nosso modelo. Então, primeiramente, para a gente criar essa hierarquia, a gente vai clicar aqui nessa parte de ações de modelagem. Ele vai pedir o nome da hierarquia, eu vou chamar de hierarquia. E aí a gente pode selecionar as colunas que vão fazer parte da nossa hierarquia. Primeiramente o nível mais baixo, né? Então no nosso caso aqui a gente vai selecionar a categoria, né? Vou selecionar a categoria que ele colocou ali como nível mais baixo, e o nível mais alto vai ser a linha. Então dentro da linha eu tenho, por exemplo, um segmento Premium, e dentro de Premium eu posso ter, por exemplo, urbano, micro e rodoviário. Então vou clicar em OK e vou fazer a criação da hierarquia. Agora o SAP Analytics Cloud está entendendo a hierarquia que a gente criou e montou ela aqui para a gente. Então tem aqui a categoria, ele já fez a criação da hierarquia aqui para nós. Vamos dar uma olhada novamente nessa parte de informações do nosso modelo. Pode ver que agora nós temos 438 linhas, não mais 439, 22 colunas, 14 dimensões e 5 medidas, após todas essas alterações. Legal? Então, uma vez que a gente já fez as alterações, vamos clicar em criar o modelo. Cliquei, ele pede uma confirmação, eu vou clicar em criar. E agora o SAP Analytics Cloud está criando o nosso modelo baseado em todas essas alterações e configurações que a gente fez. Vamos aguardar a criação do nosso modelo. Pronto. Então agora ele acabou de criar o nosso modelo, né? Ele mostra aqui uma estrutura para a gente, por exemplo, tempo, que é o que? Aquela dimensão de tempo que a gente criou. Então ele pega a data de início e fim que tinha lá naquela coluna. Legal? Outra parte, essa parte de account. Lembra que a gente elencou as medidas? Então aqui estão todas as medidas que a gente elencou lá durante a criação do nosso modelo. E cada uma dessas abas subsequentes do lado são as dimensões que ele criou para a gente também. Legal? Por exemplo, aqui o local financiado, a concessionária, e ele traz as categorias de cada uma das dimensões. Voltando aqui para a aba de account, a gente tem aqui todas as nossas medidas. Por exemplo, o valor unitário, o valor total, o valor do desconto. Legal? Só que a gente quer complementar o nosso modelo. Então, o que eu quero fazer? Eu quero criar uma medida onde ele me traga o valor já com o desconto que foi feito pela concessionária. Que seria o que? Seria o valor total menos o valor do desconto. Para isso, vamos criar uma nova métrica já com esse valor calculado. Na célula 6, vamos clicar e eu vou dar o nome da métrica, valor, vamos chamar de valor desconto. Então, valor underline desconto. Aí. E eu também posso dar uma descrição, né, para essa métrica. Então, vou dar também de valor
desconto. Bom, ficou em vermelho, eu deixei de propósito. Daqui a pouco a gente vê porque que ficou vermelhinho. Então, a unidade vai ser moeda, legal. Eu vou para o lado aqui até a coluna de fórmulas. Então é aqui onde a gente vai colocar a nossa fórmula do valor que a gente quer calcular. Vou começar a digitar valor, então vai ser o valor total menos o valor que foi dado de desconto. E aí eu vou ter o meu valor com desconto. Então, após escrever aqui a nossa fórmula e vendo que ela está correta, a gente vai clicar em OK. Legal, então vamos voltar aqui e ver por que ficou vermelho. Legal? Ficou em vermelho, por quê? Porque se você olhar, o valor de desconto já existe em uma outra métrica, o nome já existe. Então vamos trocar para valor total underline desconto. E a descrição vamos chamar de valor com desconto. Legal? Então ó, o erro sumiu. Então a gente criou essa métrica, agora eu quero criar uma outra métrica. Agora, essa outra métrica, eu vou clicar na linha de baixo, vou chamar de desconto, não valor, desculpa, desconto underline percentual. Legal? Então eu vou montar a fórmula para essa nova métrica de desconto percentual que a gente está montando aqui. Então a gente vai lá na coluna de fórmula, vai clicar no FX e aí para montar isso a gente vai pegar o que? A gente vai pegar aqui o valor desconto, né? Então eu vou clicar aqui em valor desconto e a gente vai fazer a divisão dele pelo que? Pelo valor total, né? Então a gente vai pegar aqui o valor total e a gente vai clicar em OK. E assim a gente acabou de criar a nossa métrica. Porém essa métrica é de porcentagem, então a gente tem que mudar a escala dela para porcentagem. Então na coluna escala vamos selecionar aqui porcentagem para ela ficar do tipo porcentagem. E aqui o nosso desconto percentual, a descrição vamos chamar de desconto em percentual. Legal? Para aparecer bonitinho lá no nosso relatório. Então agora que a gente acabou de criar essas duas novas medidas para compor o nosso modelo, vamos clicar aqui no ícone de salvar. Então agora o SAP Analytics Cloud está salvando o nosso modelo, né, com essas alterações e está deixando ele disponível para que a gente possa consumir esse modelo através de uma história. Então para a gente ver onde esse modelo está, a gente vai clicar aqui na parte superior, vai na opção de navegar e clicar em modelos. E na barra de busca aqui do browser a gente vai pesquisar pelo nome do nosso modelo, BR_Analytics_modelo, e o nosso modelo já está aqui disponível. Então agora a gente já poderia consumir esse modelo em uma história e fazer visualizações em cima dos dados que a gente tinha dentro daquela planilha que a gente importou para dentro da SAP Analytics Cloud. Então, no próximo vídeo a gente vai ver como fazer o consumo desse modelo que a gente criou durante esse vídeo em uma história, né, e como criar visualizações em cima desses dados dessa base de vendas de concessionárias que a gente importou hoje para dentro desse modelo. Então, pessoal, esse foi o vídeo onde vocês aprenderam como fazer a criação de um modelo dentro da SAP Analytics Cloud. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder vocês. E não se esqueça de dar um curtir nesse vídeo e se inscrever no canal para vocês receberem os próximos vídeos. Legal? Obrigado e até o próximo vídeo.